noite, ó Pai. Te agradeço por esta reunião. Te agradeço pela vida do Krieg, ó Pai. Te agradeço por Senhor estar usando ele, ó Pai, na intercessão, ó Pai, em cada coisa que o Senhor colocou nas mãos dele. Muito obrigado. Pai, nós colocamos esta reunião, esta call nas tuas mãos, ó Pai, que nós damos liberdade ao Espírito Santo para que venha fluir nesta calma, Pai, em cada lugar que cada um estar aqui, ó Pai. Que o Senhor esteja falando com cada um aqui, que o Senhor venha gerar conhecimento, venha estar falando, ó Pai, venha nos tirar da zona de conforto, ó Pai, e que nós venhamos aprender mais sobre intercessão, ó Pai, que nós Amém. venhamos crescer nisso, ó Pai, em o nome de Jesus. Pai, eu te peço a tua proteção sobre as conexões de internet aqui, ó Pai. Te peço por estabilidade das conexões, ó Pai, que todos venham ouvir de maneira limpa, de maneira boa aqui a internet, ó Pai. Eu repreendo qualquer tipo de distração, ó Pai, em Sim. o nome de Jesus, ó Pai, que todos venham estar atentos à reunião aqui, ó Sim. Pai, e absorver o conhecimento que será passado aqui esta noite, ó Pai. Eu coloco esta cal nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Contigo, Krieger. Vai lá. Amém. Amém. Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Boa. Muito bom. Gente, em primeiro lugar, quero agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, primeiro, saber que vocês estão se reunindo aí já faz um tempinho, né? Já tem estruturado esse grupo aqui, reunido esse grupo, justamente para vocês poderem orar. Orando pela igreja perseguida, orando pela igreja nas nações. E, cara, isso é valoroso demais, porque você saber que tem pessoas tomando um tempo, sexta-feira à noite, outros momentos aí da semana também, para interceder, isso é um sinal do que Deus está fazendo na nossa geração. Acho que todo mundo aqui está mais ou menos né, na mesma faixa etária, pelo que eu consigo ver pelas fotos, ou se não, a foto engana, mas todos aqui, todo mundo aqui jovem, todo mundo. E acho que é um sinal grande daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, que é levantando pessoas que de fato entendem o poder da oração, o poder da intercessão e a urgência realmente para que a gente venha estar posicionado nesse lugar. Né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, como vocês já sabem. Eu até ia pegar aqui para deixar junto comigo, mas eu esqueci de trazer o meu livro, que é o Faz Minha Igreja Orar, que eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas traz ali alguns outros conceitos. E eu queria até recomendar para quem tiver sem livro aí para ler, o Everson tá lendo ele aí. Boa, Everson, Deus te Eu abençoe, irmão. também tô lendo. Boa, boa, Dan, boa. Muito bom. Então, quem tiver aí sem opção de leitura agora, eu recomendo muito bem, porque não é só meu, é da pastora Zenete também, pastora Zenete, que é uma referência aí de intercessão, então deu uma mistura muito boa. Às vezes eu paro para reler e aprender com aquele livro que a gente escreveu, é muito bom. Mas vamos lá, uma coisa que eu orei e eu queria compartilhar com vocês aqui sobre né, sobre a intercessão, é justamente a questão de onde vem a nossa intercessão. Porque caminhando aí nos últimos anos, no Ministério de Intercessão e conversando com pessoas e ministrando em igrejas e coisas do tipo, uma coisa que eu vejo é a facilidade que nós, como intercessores, a gente tem de se apegar numa direção, permanecer fiel àquela direção, isso a gente faz muito bem, porém, na hora de largar, a gente não larga. Na hora de ir para o próximo passo, a gente não vai para o próximo passo. O que eu quero dizer com isso? A fidelidade e a sensibilidade do intercessor em ouvir a direção do Espírito Santo está tanto quando ele entrega uma missão, quanto também quando ele retira uma missão. E isso pode parecer meio doido, aqui para vocês acho que não, mas assim, para algumas pessoas, mas para quem está vivendo uma jornada de oração e de intercessão, você vai saber do que eu estou falando, tá bom? Então eu tenho certeza que alguns aqui podem se identificar. Tem momentos da sua vida que Deus coloca um peso de oração no seu coração e você ora por aquilo, você ora, ou né, não necessariamente um peso, mas uma estratégia, né? E essa estratégia, ela vai sendo colocada, ela vai sendo dada, e à medida que você vai orando, você vai se consagrando, você vai buscando, o Espírito Santo vai deixando aquela estratégia mais clara e mais clara, mas tem um momento que ele tira essa estratégia, ou que ele dá uma outra que substitui essa. E
o intercessor não tem dificuldade em abraçar a estratégia. O intercessor tem dificuldade de deixar a antiga ir embora e receber a nova. É tão difícil para a gente isso, eu não sei explicar o porquê, mas nós, como intercessores, a gente é um bicho que gosta de manter as coisas do jeito que elas são. Então a gente gosta de, Deus me ensinou que eu tenho que orar dessa forma. Sim, meu amigo, mas foi há 10 anos atrás isso aí. Será que não tem uma nova revelação? Será que não tem um próximo passo, né? Uma revelação 2.0 aí que você pode abraçar? Porque eu creio que sempre tem. Se a gente vai de glória em glória, significa que a gente está sempre se renovando. Porque pensar que a gente vai de maldição para bênção faz todo sentido, não é? Porque você está indo do ruim para o bom. Agora, quando a palavra fala que a gente vai de glória em glória, está dizendo que a gente está indo. A glória é perfeita, então a gente está indo do perfeito para o mais perfeito. E depois do mais perfeito, a gente está indo para o mais que perfeito. E do mais que perfeito, a gente está indo para o mais perfeitão. E aí você vai criando níveis, mas eles são níveis de glória, né? Então, é fácil abrir mão do que é disfuncional, na maioria dos casos. Mas abrir mão daquilo que funcionou, esse talvez é um desafio. Então, isso é uma coisa que o Senhor tem colocado muito no meu coração. E isso fala direto com a questão de onde vem a nossa intercessão. Se nós somos intercessores e nós oramos, vocês estão aqui orando pela igreja perseguida. A pergunta tem que ser assim, tá bom, na minha oração, o que fomenta a oração de vocês? É somente o relatório das organizações que cuidam da igreja permitida? São somente as notícias que vocês leem nos jornais? É somente aquilo que você ouviu dizer a respeito daquela nação específica ou do cenário do mundo? Se for só isso, a nossa intercessão está insuficiente. Essa é a provocação que eu quero fazer para vocês aqui hoje à noite. Nós, como intercessores, a gente precisa abraçar uma intercessão que ela vem direto do coração de Deus, né? E lá no meu livro eu explico um conceito. Quanto tempo eu tenho, Gabriel? Só para... Fica à vontade, fica à vontade. É vigília. E vigília, teve call aqui que a gente Às ficou 1 hora, vezes teve é. call, teve uma call com um pastor canadense que a gente ficou 3 horas aqui, 3 horas e 3 pouca. horas. Caramba, tá bom. Não, beleza. Eu vou ter. Hoje a gente tem a última live do Next Level, às 21h21. Então eu tenho que correr para lá. Então eu quero dar um tempinho também de pergunta para a gente interagir, coisas do tipo. Apesar que se eu atrasar um pouquinho não vai ter tanto problema, mas enfim, mas é mais ou menos esse horário. E aliás, quem não está participando da live do Next Level, quero aqui reforçar para você fazer parte, hein? Hoje a gente vai trazer, vocês falaram aí do Marcel que está na escola Dunamis. Quem mais estiver interessado, cara, por favor, vai atrás de saber da Escola Dunamis, porque realmente tem sido uma ferramenta que a gente tem visto muitas pessoas serem edificadas, pastores, líderes, não é só para, eu já sei o que vai ser ministrado. Não, não é só isso não, cara, tem muita revelação, fora o fato de você ser mentoreado, né? Então isso é muito bom também. Mas enfim, fechou o merchan aqui, segue o jogo. Mas eu realmente recomendo isso aí. Quando a gente fala sobre o lugar da nossa intercessão, a gente precisa lembrar disso, que nós não oramos de acordo com estímulos humanos. Quando a gente ora de acordo com o estímulo humano, nós estamos orando a partir de um lugar reativo. E reativo não é condizente com a autoridade que o Senhor tem colocado na nossa vida e com o preço que foi pago sobre a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o que a palavra diz, que nós somos cabeça e nós não somos cauda. Essa é uma coisa que a gente precisa lembrar. Mesmo nos lugares onde nós temos mais opressão, nos lugares onde nós temos mais resistência do evangelho ser pregado e coisa do tipo, como vocês têm orado aqui semanalmente, mesmo nesses lugares nós já somos cabeça e não somos cauda. Mesmo nos lugares onde a sociedade nos rechaça, as leis nos proíbem, ou mesmo a cultura é ofensiva contra os nossos valores, a gente continua sendo cabeça e não cauda. O que é ser cabeça? Quer dizer que a gente vai ser o presidente? Quer dizer que nós vamos ser os mais ricos? Quer dizer que a gente vai ser os mais poderosos, humanamente falando? Não, não necessariamente. Quer dizer que nós temos um DNA de liderança como cristãos. Então a gente precisa entender isso, que nós espiritualmente já somos dados para um lugar de liderança e de influência, né? Então, se isso é real, isso precisa ser refletido na nossa intercessão também. Então, lá no meu livro, junto com a pastora Zenete, eu tenho um capítulo que eu falo exatamente sobre essa questão
que eu vou trazer aqui bem rapidinho, né, que é a questão, talvez depois eu possa mandar alguns conteúdos para poder aprofundar sobre essa questão, mas enfim, não vamos entrar tanto no detalhe assim, mas só para vocês saberem que a diferença dos planos espirituais que a gente tem acesso. Então, existe um conceito que é o do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Alguns aqui já ouviram falar sobre isso, outros talvez seja novidade, mas vou repassar isso aqui para todo mundo ficar na mesma página, beleza? Até porque eu sei que o propósito aqui de sexta-feira é a gente dar uma treinada melhor aí sempre, né, no pessoal. Então, quando a palavra fala sobre primeiro céu, a gente está falando sobre Apocalipse 21, no versículo 1, e eu vou passar mais rápido aqui os endereços, mas Apocalipse 21, no versículo 1, que diz o seguinte, João está retratando que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existiam mais. O que ele está retratando aqui? O novo céu e a nova terra que aconteceram depois da vinda de Jesus, aconteceu todo o Apocalipse, e aí lá no finalzinho, né, Apocalipse 21, versículo 1, ele vai dizer, eu vi um novo céu e uma nova terra chegando. O primeiro céu e a primeira terra já não existem mais. Então existe um plano que a Bíblia se refere, que é o plano do primeiro céu. É esse mundo material aqui, dessa parede, do computador, das coisas que a gente está vivendo aqui. Mas a palavra também vai falar sobre um segundo lugar. Está lá em Apocalipse 14, no versículo 6, em que ele vai explicar, quando ele diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu. É interessante que ele vai falar, meio do céu. Na maioria, acho que se não me engano, em todas as traduções no português, ele vai dizer meio céu. Desculpa, meio do céu, né? Mas, na verdade, não é o meio do céu, o original traduz como meio céu, ou seja, o céu que está no meio. É diferente, meio do céu, para o céu que está no meio, ou seja, ele está falando sobre um céu que existe entre outros dois céus, céus. Então, tá lá o meio do céu, o meio céu, né? É isso que ele vai dizer. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo fala sobre um homem, alguns teólogos vão até dizer que foi o próprio Paulo que teve essa experiência, mas que ele não quis colocar ali para não gerar polêmicas, que ele não poderia comprovar aquilo, né? Mas em 2 Coríntios capítulo 12, na verdade, do versículo 2, ele vai dizer, um homem que há 14 anos, se no corpo, eu não sei se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, ele vai dizer, foi arrebatado ao terceiro céu. E algumas traduções no português vão chamar aquilo de o paraíso. Então a gente tem 3 planos espirituais muito claros aí na Bíblia. O primeiro deles está ali, que a gente leu, o primeiro céu, que é esse mundo material. O terceiro céu, que é esse que Paulo fala, é esse plano espiritual, onde nós temos ali a presença de Deus, o trono de Deus, é o paraíso, é aquele lugar que quando a gente fala geralmente de céu, é o terceiro céu que a gente está se referindo, onde tem os anjos, todo aquele lugar. Agora, existe um céu no meio desses dois, que é o segundo céu. E que ali, 2 Coríntios fala, desculpa, Apocalipse 14 fala sobre esse segundo céu, mas não retrata o que é. Só que, graças a Deus, a Bíblia é completa, ela não nos deixa faltar nada. Então, lá em Efésios, no capítulo 2, tem um mosquito aqui, que eu não sei lidar com ele aqui, ele tá enfim, graças a Deus a Bíblia é completa. Então, em Efésios, lá no capítulo 2, eu vou até abrir, eu não tinha aberto Efésios aqui, mas eu vou abrir aqui com a gente, com vocês, na verdade. Opa. Aqui em Efésios, no capítulo 6, eu falei capítulo 2, não, é capítulo 6, no versículo 12, ele vai dizer o seguinte, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Efésios 6, no versículo 12. Ele tá querendo dizer o seguinte, nós vamos lutar contra principados e potestades. Aonde? Onde estão os principados e potestades? Nas regiões celestiais. Mas espera aí,
nesse céu, no terceiro céu, não tem potestade. Se tem a presença de Deus, como é que tem potestade ali? E ao mesmo tempo, então, no primeiro céu é um mundo material, não é um mundo espiritual. Então, significa, esses principados e potestades estão localizados ali no segundo céu. Então, isso cria para a gente uma diferenciação entre 3 planos que coexistem. Então, eu estou aqui na cidade de São Paulo, eu estou meu corpo está aqui, meu espírito, porque a palavra diz lá em Efésios 2, no versículo 6, que Cristo ressuscitou, nos ressuscitou com ele mesmo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o meu corpo está aqui, gente. Você tem que entender. Se você tem Jesus, é meio doido essa realidade. O seu corpo está aí, né? Tá aí. Espero que todo mundo esteja de corpo presente aqui. Você sabe aí do teu corpo, você está vivo, você não morreu ainda durante esse Zoom. Agora, o nosso espírito está assentado em lugares celestiais. Nós temos acesso a lugares celestiais através do nosso espírito que recebeu vida no nosso através do sacrifício de Jesus e a ressurreição dele. Então, e você aceitou Jesus, você tem vida no teu espírito e agora nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou aqui em São Paulo, meu corpo está aqui, físico, o meu espírito tem acesso aos lugares celestiais e eu estou aqui debaixo, numa cidade que está debaixo de influência de principados e potestades. Eu, sozinho, não vou lutar contra principados e potestades. Porém, eu posso lutar contra a influência desses principados e potestades. Então, eu consigo trazer santidade, eu consigo trazer cura, eu consigo trazer restauração, eu consigo trazer libertação, eu consigo trazer salvação, enfim, coisas que vão minando a área de influência desses principados e potestades. Agora, você pode estar falando, Kriegner, mas onde você quer chegar com isso? O que eu quero chegar com isso é trazer um alerta para a gente, que se nós somos intercessores de primeiro céu, gente, você pode estar orando a madrugada inteira, você pode estar se dedicando e orando, tudo que você quiser orar. Mas se você é um intercessor de primeiro céu, ou seja, a sua oração é limitada por aquilo que você consegue enxergar com seus olhos, porque você está pautado no mundo natural, então a sua intercessão ela está limitada. A sua intercessão você só vai chegar aonde o teu olho te leva. Agora, existem aqueles, isso é muito tradicional no nosso país também, que é na igreja brasileira, que são os intercessores de segundo céu, que são aqueles intercessores que veem demônio em todas as coisas. Tudo é demônio, tudo é espírito maligno, tudo tem que repreender, tudo tem que mandar embora, tudo tem... E fica aquela coisa pesada, aquele estereótipo do ministério de intercessão que eu tenho lutado nos últimos anos, eu e a pastora Zenete, a gente tem lutado para quebrar, porque intercessor é sinônimo de guerra espiritual, e não tem nada a ver. É óbvio, o intercessor faz guerra sim, o intercessor, às vezes, ele sente uma guerra que o pessoal tá lá de boa e o intercessor tá sentindo o pau comer, o negócio tá feio. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode manter os nossos olhos focados somente nisso. A gente precisa lembrar que nós estamos assentados nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. A nossa visão, então, ela é de cima para baixo. Você percebe? A nossa perspectiva, ela muda. Ela não é mais de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Isso influencia na autoridade com que eu oro, influencia nas declarações que eu faço, no nível de fé que eu coloco, que eu aplico nas minhas orações. Todas essas coisas a gente tem que considerar. A intercessão é uma jornada. Talvez você começou no primeiro céu, em que você foi orando por aquilo que te davam para orar. Então, por exemplo, vou deixar mais prático aqui, tá? Vamos orar pela igreja perseguida, eu vou orar pelo Irã. Vamos aqui orar, interceder pelo Irã. E aí eu entro aqui no Google, cristãos no Irã, procuro uma notícia e diz lá que a igreja no Irã é perseguida, que pessoas foram mortas, que tem isso, que tem aquilo, tem proibição disso. Eu pego aquilo e aí eu oro, Deus, vem agora sobre a igreja no Irã, abençoe o pessoal lá, que eles não sejam mais mortos, que eles tenham vida, que eles possam frutificar, que aconteça isso, isso, isso. Essa oração tá errada? De forma alguma, tá certa, né? Agora, ela chegou até certo nível, até um certo estágio. Qual foi o estágio? O estágio onde eu recebi informação. A minha oração, a minha intercessão, ela se tornou reativa. Se na notícia tivesse dizendo, olha, o Irã é o país perfeito para cristãos, eu ia fazer uma oração agradecendo e dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor operou uma maravilha. Se dissesse ali, o Irã está matando cristãos, eu ia repreender, eu ia quebrar, eu ia me levantar em oração.
Mas o que eu estou fazendo? Eu estou reagindo àquilo que a notícia está me dizendo, ao que o primeiro céu está me comunicando. Da mesma forma, tem pessoas que falam assim, eu senti uma opressão muito grande sobre o Irã, senti que tem uma opressão, tive um pesadelo, eu estava no Irã andando e eu era perseguido e muita gente queria me matar, enfim, vamos orar, vamos levantar uma oração, vamos jejuar essa semana, chama o grupo aí, faz um relógio, vamos quebrar isso. Então, você vai orando também de acordo com aquilo que o mundo espiritual te revelou, um ataque que você sentiu. Por quê? O diabo sabe que você está se empenhando em oração. E o diabo, ao contrário do ser humano, ele conhece o poder da oração. Ele tem, às vezes, mais fé. O diabo é crente, hein, gente? Não esqueçam disso. O diabo é crente. Tem gente que fala assim, né, crente, só crente vai para o céu. Uou, o diabo vai para o céu também. E ele, quer dizer, o diabo não vai para o céu e ele é crente. Ele é crente, ele conhece muito bem Jesus, ele conhece muito bem a Deus, né? Então, e o Espírito Santo também. Então, a gente tem que entender que, às vezes, tem certos ataques que a gente recebeu porque ele já está se sentindo incomodado. A gente já está provocando alguma coisa. Aí a gente reage a esse ataque. Não tem nada de errado. O problema é quando a nossa oração ela é limitada a só reação. Então, eu reajo à notícia, eu reajo ao ataque. Tá bom. Mas e aí? Você avança quando? Você progride quando? Você ataca quando? Porque você tem uma arma na tua mão. Efésios 6 dá ali a armadura da fé, né? Aquela armadura que a gente recebe, agora a armadura de Deus sobre a nossa vida, e a gente tem a espada, que é a palavra de Deus. Então, a gente não pode se esquecer. Nós não estamos aqui só para ficar reagindo. Se a arma, se a gente não tivesse que atacar, Deus não daria uma espada. Ele só daria armas de defesa para nós, mas ele nos deu uma espada. Significa que nós temos que atacar e avançar também. Nós não somos um exército reativo, nós somos um exército que avança. A gente precisa avançar. E por muito tempo, os grupos de oração, ministérios de intercessão, sempre focaram muito na questão reativa. Tem um problema, vamos orar. Tem um problema, chama os intercessores. Deu problema aqui, precisa garantir que não vai ter problema. Percebe como é tudo reativo? Quando, na verdade, a beleza da intercessão está justamente no oposto disso. A beleza da intercessão não está em a gente ficar só expulsando demônio. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não está só em a gente repreender atividades espirituais malignas. Isso aí faz parte do pacote, né? Quando a gente assinou lá o contrato, quero ser um intercessor, você assinou, você não leu as letrinhas embaixo, mas estava escrito que você ia ter batalha, que você ia ter dificuldade, que essas coisas iam acontecer. Então, já aceita que dói menos, assim, é literalmente isso, tipo, vai acontecer na sua vida. Agora, não é esse o foco do trabalho, né? Então, a gente precisa se lembrar e se fortalecer nesse lugar de que nós somos intercessores de terceiro céu. E o que é um intercessor de terceiro céu? É aquele que ouve o comando de Deus, é aquele que vê o que o Pai está fazendo e traz a realidade através da oração. Percebe a diferença? Ele não espera o mundo dizer para ele o que ele tem que orar. A pauta de oração não vem através do jornal. A pauta da oração não vem através de um pesadelo somente. Não vem através de uma notícia ruim que chegou até você. Vem sim através de uma revelação do que Deus está fazendo. Porque sempre Deus está operando alguma coisa muito maior do que o diabo. Gente, entendam isso. O diabo não inventa nada, ele não cria nada, ele copia. E ele copia com o objetivo de matar, roubar e de destruir. Então, se ele está fazendo isso, é porque ele está vendo Deus abrir alguma outra coisa. Hoje, os números já mostram, por exemplo, que a igreja no Irã é a que mais cresce no mundo. A que mais cresce mais rápido no mundo todo. E é uma nação perseguida. A igreja no Irã hoje, ela cresce através de ministras, mulheres, ministras do evangelho, mulheres que estão pregando, discipulando, que estão cuidando de pessoas. E aí vem um grupo de teólogos brasileiros dizer que mulher não pode pregar, que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode ser... Fala, então tá bom, então você explica lá para a igreja do Irã, manda todo mundo parar de pregar o evangelho, porque só tem mulher pregando o evangelho. E aí, elas vão para o inferno? Elas estão em pecado? Como é que você explica esse fenômeno, não é? Não tem essa coisa toda. Então, às vezes a gente fica muito confortável na nossa realidade e a gente fala, não, mulheres não podem pregar.
Porque no Brasil tá cheio de homem que prega também, então aí, óbvio, você fica criando essas coisas aí porque tá confortável. Enfim, fecha parênteses, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que eu quero trazer aqui é realmente essa questão de onde vem a nossa intercessão. Se esse grupo, vou dar um alerta aqui, hein? Eu já tenho aí alguns anos de ministério de intercessão, à frente de grupos de oração, né, já trabalhando aí com o ministério de intercessão na minha igreja local, no Dunamis. Se o nosso grupo aqui, se o grupo de vocês aqui está reunido ao redor de um problema, ou seja, a igreja é perseguida, esse grupo tem data de validade. Por quê? Porque ele vai estar, quando o problema for resolvido ou o problema deixar de ser urgente para mim, eu não tenho mais motivo para estar nesse grupo. Você percebe? Então, hoje, a Igreja Perseguida, ela me une com vocês porque a gente está orando aqui e glória a Deus, quando ela deixar de ser perseguida, perfeito, Jesus voltou e agora a gente está avançando. Mas quando isso deixa de ser urgente no meu coração, eu também já não tenho motivo para estar aqui. Porque por que eu vou dedicar tanto tempo para a Igreja Perseguida? Agora, a grande realidade é que vocês não estão aqui por conta da perseguição da igreja, vocês estão aqui por um mandato. É uma grande comissão que precisa ser cumprida. Vocês estão aqui para orar para que o mundo venha conhecer Jesus, porque a gente sabe que ele vai voltar quando as pessoas já conhecerem a respeito do nome dele. Vocês estão aqui para preparar a vinda de Cristo, vocês estão aqui para edificar o corpo de Cristo. Você percebe como o propósito é muito maior? O motivo pelo qual vocês estão juntos é um motivo de terceiro céu, é uma visão que é maior do que a opressão que o diabo pode causar. Lá em Daniel 10, a gente tem um retrato dessa briga do terceiro céu, né? Quando Daniel, então, pede uma resposta para Deus, Deus envia a resposta através do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel fica 21 dias batalhando contra o príncipe da Pérsia. Olha só, gente, um principado lutando contra um arcanjo. Olha que coisa doida. Ele segura Gabriel. O principado conseguiu, teve autoridade para segurar o arcanjo. E aí, então, Deus tem que enviar Miguel para libertar Gabriel, para trazer a resposta para Daniel. Essa é a batalha de Daniel 10. Se você não conhece esse episódio, dá uma lida depois, antes de dormir, em Daniel 10, porque é muito doido, assim, é um negócio poderoso. Eu fico imaginando como que não foi essa cena. Um arcanjo brigando com um principado, e aí depois vindo o outro, dois arcanjos, então, lutando contra o principado para poder trazer uma resposta para Daniel. E tanto é que Gabriel, eu acho que Gabriel, ele foi até meio sarcástico depois, quando ele chega para Daniel, ele fala assim, Daniel, você é um homem muito amado, viu? Porque claro que ele não foi sarcástico, é brincadeira minha, mas ele fala para Daniel isso, ele fala, Daniel, homem muito amado, porque, cara, 21 dias eu levei na cabeça aqui. É nesse capítulo que ele dá uma desmaiada, ele cai e aí o Gabriel fala assim, meu amigo, eu lutei 21 dias, é bom você ficar de pé. É bom você me ouvir aqui agora, porque eu tô há 21 dias, por conta da tua bendita oração, eu tô aqui brigando com essa potestade. Então, esse cenário todo que acontece em Daniel. E nesse período, Daniel jejuava e Daniel orava. Ao longo desses 21 dias, ele estava lá jejuando e orando, né? E isso é algo muito precioso. A gente entende o poder do jejum e oração. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui nesse grupo, vocês estão destravando bênçãos que já foram liberadas nos céus. Tem que entender a visão maior. Você não está vindo aqui cumprir uma escalinha. Você não está vindo aqui recitar algumas palavras. Você não está vindo aqui ter algum ganho humano, porque ninguém está tendo ganho humano nenhum aqui. Você está aqui cumprindo um propósito. Você está dedicando o seu tempo, você está dedicando a sua oração, dedicando a sua atenção aqui, o seu coração, para um propósito que é maior, né? Então, isso precisa ser de um lugar de terceiro céu. Não pode ser de primeiro nem de segundo, porque senão você vai se esgotar. Toda vez que você ora a partir do primeiro céu ou do segundo céu, você depende das suas forças físicas. E, gente, não adianta querer travar batalha espiritual com força física, você não vai aguentar, não vai dar certo. Batalha espiritual, oração, intercessão, tudo isso precisa ser direcionado pelo Espírito Santo, pela força que vem dele. Tanta gente que eu vi ao longo dos anos se esgotarem no caminho. Por quê? Porque dependeram do braço, oraram por aquilo que era físico.
e não por aquilo que era do terceiro céu. E como é que na prática a gente sabe se a gente está orando do primeiro céu ou do segundo céu? Geralmente, você sabe porque as orações estão muito reativas, ou porque elas são muito focadas na questão humana ou demoníaca. Você pode ver a tua oração. Se você está orando e você tá, o foco da oração, depois que você orou, você para e pensa e fala, cara, isso aqui eu só repreendi demônio. Todo tempo eu fiquei repreendendo a ação do maligno. Todo tempo eu fiquei repreendendo. Tem momentos disso, óbvio. Não estou excluindo não, viu, gente? Não estou dizendo aqui que tudo é mil maravilhas, é flores. Não é. A gente vai ter que entrar nesses momentos, sim, de guerra e de batalha. Porém, esse não pode ser o único foco que nós temos. E não pode tomar 100% da nossa atenção. Então, se eu estou orando só contra demônio, ou estou orando só por questões humanas, então eu posso ficar suspeito de que eu estou orando mais de primeiro e segundo céu, e não estou sendo tão inspirado no terceiro céu. Agora, um exercício prático para você saber que você está com a visão do terceiro céu uma vez que você pega uma notícia, vou orar por um país, vou orar pela igreja, vou orar pela cidade, alguma coisa. Você pegou essa notícia, você então para um pouquinho e pede para o Espírito Santo te revelar. Senhor, o que está no teu coração sobre esse assunto agora? Ponto final. Silêncio absoluto, não fala nada, não ora, não adora, não faz nada. Escuta, somente É como se escute. fosse a palavra do conhecimento? Mais ou menos, porque a resposta pode vir através de uma palavra de conhecimento, mas ela pode vir de outras formas também. Porque quando você está nesse processo de escutar a Deus, ele vai trazer uma coisa que você não tinha um conhecimento prévio, então nesse sentido se parece com uma palavra de conhecimento, mas ele pode te trazer uma visão de algo que ainda não aconteceu, não foi um fato. A palavra de conhecimento é sempre relacionada a um fato. E talvez não é um fato, talvez o que está acontecendo ele vai te revelar uma batalha espiritual sobre aquele país. Não é um fato no calendário, né? Mas é você pegar aquilo e falar, Deus, o que o Senhor está falando sobre isso nesse momento? O que o Senhor quer que eu ore? Eu vou orar pela igreja no Irã. Então, Deus, o que está no teu coração na igreja, para a igreja do Irã agora? O que eu posso orar? Como que eu posso entrar em parceria contigo para liberar algo aqui do Brasil, a partir aqui do Brasil, do lugar onde eu estou, aqui de São Paulo? Como é que eu posso ser bênção para a igreja lá no Irã, para a igreja lá na China, para a igreja na Índia, para em tantos outros lugares, para tribos indígenas aqui, povos indígenas aqui no nosso país? Lugares onde realmente o evangelho é proibido. Como que eu posso ser luz agora? Como que eu posso mandar bombas de oração para aqueles lugares, para que eles sejam, os céus vão se abrindo naquele lugar e o evangelho comece a entrar, a igreja comece a florescer e prosperar? Faça essa pergunta. Uma vez, eu sempre faço esse treinamento com os intercessores, né, da minha equipe. E aí, uma vez a gente fez, e eu sempre cito esse exemplo, talvez alguém aqui até já ouviu, mas é um exemplo de uma intercessora, e aí eu distribuo notícias para esses intercessores, e aí eu faço uma pergunta, eu falo assim, quando você lê essa notícia, o que você quer orar a respeito dela? E aí as notícias eu só escolho tranqueira, né? Só notícia ruim, assim, só da Atena, um negócio pesado, só desgraça. E aí pergunto para a pessoa, o que você quer orar? Quando você lê, o que vem na tua cabeça? Vou orar por isso, por isso, por isso. E aí depois ela ela anota, né? E depois a gente faz um soaking. O que é o soaking? É você pôr uma adoração e você ser cheio do Espírito Santo, ouvir o que ele está falando, você não ora, você não adora, você faz nada, você só escuta. E aí a gente pergunta para ele, o que o senhor quer que eu ore? E aí a gente compara a lista que o Espírito Santo falou com a nossa lista. Olha só que doido. E aí a gente estava nesse treinamento e eu dei uma notícia para uma intercessora. E essa intercessora, a notícia era a respeito da ex-presidente Dilma, dando uma declaração de que ela era favorável ao aborto, à descriminalização do aborto, né? E aí eu entreguei para essa intercessora e falei assim, e pedi para ela escrever. E ela falou: "Que absurdo! Temos que orar pela justiça de Deus na vida dessa mulher, que o sangue dessas crianças caiam sobre a vida dela, que ela seja tirada do cargo, que aconteça isso, aconteça aquilo". Eu falei: "Tá bom, vamos fazer o soaking". Fizemos o soaking e aí de repente ela começou então a ouvir a voz de Deus. E quando a gente terminou o soaking,
ela estava em prantos, chorando, 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 buscando, assim, é de soluçar. E aí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa ali, né? O que será que aconteceu nessa revelação? E eu falei, olha, compartilha com a gente. E ela falou, gente, eu queria orar pela justiça de Deus, eu queria orar para que Deus tirasse ela do cargo, mas o Senhor tocou meu coração. E ele me mostrou que, na verdade, hoje, ele quer que eu ore para que o coração dos pais cristãos seja tocado para adotar as crianças que seriam rejeitadas por essas mães, para que elas não precisassem abortar, mas elas pudessem entregar para pais, para famílias cristãs. Olha que coisa doida, gente. Isso aqui, para mim, é um exemplo muito claro da diferença entre uma oração de primeiro céu e de terceiro céu. Eu fiz esse treinamento, e eu tô falando porque vocês podem fazer isso entre vocês, ou mesmo sozinho. Eu fiz esse treinamento quando é que foi? Acho que foi em fevereiro, não, março. Agora no comecinho do ano, e numa igreja, e aí foi a mesma coisa, e aí tinha lá a situação do menino em Campinas, acho que foi em Campinas, que ele foi encontrado num barril. Vocês devem ter acompanhado aí pelo jornal. Ele foi encontrado dentro de um barril e ele ficou dentro de um barril por meses, assim. Ele estava desnutrido, não podia sentar. Sim, uma judiação, um negócio demoníaco que foi feito com a criança. E aí a mulher também, quando pegou ali a intercessora, quando viu a notícia, ela falou, vou orar por justiça contra esses pais, não sei o quê. E aí, quando terminou, ela falou: o Senhor me mostrou que ele queria que eu intercedesse para que o coração desse menino seja cheio de alegria. Hoje, ele queria encher o coração desse menino de alegria. Então, a primeira oração que ela ia fazer não estava errada. Ela ia orar por justiça, tem que orar por justiça mesmo. Tem que orar para que nenhum outro pai nem mãe faça uma coisa dessa, para que esses crimes não aconteçam, para que as crianças sejam protegidas. Tem que orar por isso. Da mesma forma, a intercessora, ela não estava errada em orar para que a justiça de Deus viesse sobre a Dilma, para que né, ela fosse tirada do cargo. Não estava nada de errado em fazer essas orações. Porém, elas não eram aquilo que estava queimando no coração de Deus naquele momento. E a gente tem que entender que a intercessão, gente, é mais do que simplesmente botar para fora umas palavras de oração, mais do que cuspir umas palavras, jogar no ar. A intercessão é entrar em parceria com o Espírito Santo, ouvir o que está no coração dele e, através da oração, porque foi assim que ele escolheu trabalhar, através da oração, trazer a realidade dos céus aqui na terra. A intercessão é uma jornada. Eu sempre brinco, né, que é como se a gente estivesse pegando aqui o pulso de Jesus e a gente, então, colocasse o nosso dedo e você vai sentindo. Quer ver? Ó, põe a mão no seu pulso, põe o dedo no seu pulso, confere seu pulso, você está vivo. Você vai sentindo, tá sentindo aí, não tá? Uma batidinha, que é a sua veia, que é veia, artéria, não sei, mas é o sangue que está pulsando, é seu coração está batendo. Quando a gente intercede, na verdade, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está pegando o nosso dedão e colocando no pulso de Deus, de Jesus, e vendo como que o coração dele está batendo, pelo que o coração dele está batendo, o que está acontecendo agora nesse momento. Né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, porque aí a gente não cai num erro de ficar achando que a gente vai interceder pelo aquilo que dá na nossa cabeça. Não, gente, isso aí é pouco, é raso. O sangue de Jesus pagou um preço para que a gente ficasse assentado em lugares celestiais. Não para que hoje nós estivéssemos esperando por algo, mas que a gente já estivesse posicionado, já estivesse colocado nesse lugar. É isso que é importante a gente lembrar. Porque se a gente não lembra, a gente não valoriza. E se a gente não valoriza, a nossa intercessão, ela fica rasa, ela não alcança o que deve alcançar. A palavra vai dizer lá em Isaías 55, Isaías 55, que a palavra, deixa eu até pegar aqui para não falar besteira e heresia, porque depois vocês vão brigar comigo aí. Mas vamos lá. Isaías 55. Aqui eu acho que é no versículo 11, eu lembrei disso aqui agora. Assim, versículo 11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, olha só, a gente sempre fala isso, né? A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia, parará, parará. Mas olha só a segunda parte do versículo. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
Então, a palavra de Deus, ela não só não volta vazia, mas ela prospera. Quando você... O que é prosperar? É você multiplicar, certo? Se você fala assim, o fulano prosperou, o Everson prosperou. O que é? O Everson tinha lá um salário dele e ele multiplicou aquele salário, parábola dos talentos. Então, ele prosperou. Ou o Everson era sozinho, aí ele casou e ele tem filhos. Então, ele prosperou na família. Tem várias áreas aí que a gente pode prosperar, não é só financeiro, né? Então, quando a gente está falando exatamente sobre isso, a gente percebe que a prosperidade ela vai além. Então, a palavra de Deus, quando ela prospera, significa que ela multiplica, significa que ela alcança muito além daquilo que ela foi no propósito original lançada. É lindo a gente pensar nisso, né? É realmente uma declaração. Então, a palavra de Deus ela tem esse efeito. Se eu oro a palavra de Deus, então eu consigo justamente ter eu consigo causar esse impacto, que não é somente aquilo que eu estou orando, é algo que vai prosperar, que vai frutificar a partir do declarar daquela palavra. Então, a oração de terceiro céu, ela precisa estar presente. Nós precisamos ser intercessores de terceiro céu. Vocês precisam estar aqui junto, gente, orando no terceiro céu, buscando o terceiro céu. Orar de primeiro e segundo céu, qualquer um faz. Não precisa ser profeta, não precisa andar em consagração, não precisa andar em nada. Qualquer um abre a boca e faz uma oração. Agora, a oração de intimidade, aquela que o Espírito Santo compartilha os segredos com a gente, aquela que ele traz riquezas, tudo isso, essa oração é a que faz a diferença. Então, eu senti, quando eu estava orando para saber o que eu ia falar com vocês, porque tem tanta coisa para falar de intercessão, tanta coisa para compartilhar, eu senti de compartilhar especificamente isso. A pergunta, de onde está vindo a sua intercessão? De onde está vindo o teu foco de oração? Você ora o que te mandam na pauta? Glória a Deus por isso, que bom, você é obediente, você é disciplinado. Agora, existe mais. Tem uma pauta nos céus que você também precisa ter acesso a essa pauta. Então, às vezes, a gente está orando, por exemplo, por uma família em específico, para que o pai de família venha encontrar um emprego. Glória a Deus, isso é bom. Mas quando alguém vem te pedir oração para arrumar um emprego, gente, não fica parado nisso, porque o emprego não é eterno. Você tem que se focar somente nas coisas eternas. Então, ele precisa de emprego? É necessário, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que fazer isso, você vai cumprir o propósito. Ótimo. Agora, a tua boca está ali orando, Senhor Deus, vem lá, traz um emprego, abre a porta de trabalho, os currículos que ele já enviou, Deus, faz destacar. Você está orando tudo aquilo, ótimo, glória a Deus. Mas enquanto sua boca está falando isso, teu espírito está perguntando, Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa? Nessa fase de desemprego, nessa fase de desafio, o que o Senhor quer ensinar para ele? O que o Senhor quer falar para ela? O que o Senhor quer ministrar nesse coração? Percebe como é diferente? Então, eu poderia simplesmente fazer uma oração, Deus, abre um emprego aqui. Mas, na verdade, no meu espírito, eu estou buscando por uma outra direção. Então, eu senti isso. E ao invés de trazer isso em oração aqui para vocês, eu estou trazendo isso nesse ensinamento rapidinho aqui, para que vocês possam ter essa vontade, esse desejo. A minha oração está no terceiro céu? Está saindo do terceiro céu? Ou está saindo do primeiro céu? Será que eu consigo mensurar o que eu estou fazendo? Será que eu consigo realmente abraçar esse desafio de ir atrás do terceiro céu, me consagrar ainda mais, buscar a presença ainda mais, orar em línguas ainda mais, jejuar ainda mais, para que eu possa ter mais facilidade de me mover no terceiro céu e trazer do céu para a terra? Porque é o que Jesus ensinou, né, gente? É a vontade de Deus sendo feita assim na terra como é nos céus. Se eu não conheço qual é a vontade de Deus nos céus, como é que eu vou fazer aqui na terra? Jesus não fazia nada que ele não via o Pai fazer, nem dizia o que ele não ouvia o Pai dizer. Então, se eu não estou ouvindo o terceiro céu, se eu não estou vendo aquilo que Deus está fazendo, como é que eu vou trazer aqui para a Terra? Eu vou só trazer modelos humanos. Eu vou só replicar sistemas humanos. E isso não funciona. Isso, na verdade, é fraco. E isso tem data de validade. Então, eu queria compartilhar isso com vocês para embalar esse momento de intercessão, de oração, embalar aí essa jornada que vocês estão caminhando. É um momento muito importante, especialmente nesse período de Covid. Tem muita besteira, muita coisa que a gente fica ouvindo por aí. Pessoas que são profetas do caos, pessoas que são pessoas, né, que vão trazer só desgraça,
e pessoas que são boca do inferno para levantar medo. Gente criando medo em todo lugar. A gente está só com uma situação pequena aqui no... Acho que está de volta aqui já, pronto. Muita gente aqui na casa, a gente tem sempre barulho. Mas, enfim, nesse momento de Covid, a gente precisa... Tem gente que fica ouvindo teoria da conspiração e aí vai dizer, o Covid é uma farsa, o Covid é isso, o Covid é aquilo. Não precisa chegar nesse extremo, não precisa ser negacionista, não precisa ser irresponsável. Ao mesmo tempo, não precisa ser paranoico. Ao mesmo tempo, não precisa se render ao medo, né? Ao mesmo tempo, não precisa ir para um outro... A gente não precisa comprar nenhum dos dois argumentos. Então, a gente precisa ouvir o que Deus está falando. Em nenhum momento o Senhor falou para mim, deixe de usar a máscara para poder afrontar as pessoas. Em nenhum momento. Eu duvido alguém que tenha ouvido o Senhor falar isso. Agora, também, em nenhum momento, eu ouvi para mim, e duvido que outras pessoas tenham ouvido, o Senhor falando assim, olha, fique em casa, não converse com ninguém, não glorifique o meu nome, não faça nada disso, porque realmente não pode ser feito. Não. Ou seja, ele não nos chamou para o medo, ao mesmo tempo que ele não nos chamou para ser irresponsáveis. Então, a gente precisa ouvir o que ele está falando nesse momento. Você tem que ouvir a voz de Deus mais do que você ouve aquele youtuber. Você tem que ouvir a voz de Deus mais do que você ouve o próprio pastor. E eu não estou pregando aqui contra a igreja local, hein, gente? Mas a gente precisa saber as coisas nos devidos lugares. O seu pastor, ele não é Deus. Ele fala as coisas e na melhor das intenções. Ele busca Deus, mas ele também falha. Então, é importante a gente entender isso. Quando a gente vai orar por uma nação, não seguir somente pela mídia. A mídia não vai retratar a verdade. Não seguir somente pela opinião de missionários que estão no campo, porque essa opinião pode estar enviesada também. Um homem de Deus uma vez falou uma coisa para mim que eu tomei como ensinamento para o resto da vida e acho que é uma das coisas mais sábias que eu já ouvi, que é o seguinte, nós temos toda a história, a gente sempre fala, né? Toda história tem dois lados, toda história tem dois lados. E ele falou, eu estava conversando com ele e ele falou, não, toda história tem três lados, na verdade. É o lado A, o lado B e o lado da verdade que vem de Deus. Então, toda história sempre vai ter três lados. Sempre vai ter uma pessoa que conta de um jeito e conta do outro. Mas a verdade você não encontra em nenhum dos dois. A verdade você encontra em Deus e através de Deus, né? Então, é muito importante que a gente venha ter essa noção. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. E queria ter um tempinho aí de perguntas, respostas, comentários. Não sei o que você acha aí, Gabriel. Você conduz a gente. Vamos aí. Que palavra abençoada, falou muito com a gente. Muito obrigado por trazer essa palavra. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, como tem muita gente, levanta a mão aí, coloca a opção de levantar a mão aí, ou se não puder abrir o microfone, coloca no chat que a gente refaz aqui a pergunta. Só vou ver quem está levantando a mão aqui. Tem a opção aí no Zoom de levantar a mão, então é só levantar a mão aí que... Ou então, se você tiver com vergonha, você também pode mandar mensagem no meu privado ou no do Gabriel, Isso. que aí a gente vê direitinho, porque eu sei que tem gente que fica com vergonha de perguntar. Tem muita gente que fica com vergonha, mas é sempre assim, é sempre o primeiro perguntou, pronto, todo mundo Aí pergunta. Sempre tem o primeiro corajoso. Às vezes a vergonha não é nem do palestrante, mas das 50 pessoas que estão ali ouvindo a pergunta dele. Não, mas seja ousado, não tem problema não. Ai, gente. Krigness, se você pudesse também depois ter um tempinho de oração, né? Porque a gente tá falando de intercessão, mas é sempre bom, né? Não, a gente vai orar, com certeza. Não sai daqui antes da gente orar. Aleluia. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Abre o microfone aí, pode fazer, fique à vontade. Não tenha vergonha, não. A gente tudo é amigo aqui. Olha, a Emily mandou aí no chat. Deixa eu pegar aqui. Boa. Como equilibrar o eu declaro com o pedir para a vontade de Deus se cumprir? É assim, ó, o que é uma declaração? Né? Uma declaração é você trazer a realidade. Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, o que a palavra vai dizer e vai nos ensinar. Então, quando a gente fala sobre declaração, a gente está falando sobre algo que eu trago que já foi liberado nos céus e que agora eu trago a realidade para cá. Então, um jeito
de você discernir onde eu encaixo uma declaração ou onde eu encaixo uma petição, ou seja, uma oração que eu vou pedir algo a Deus, é o seguinte: eu peço sobre algo que eu preciso da intervenção sobrenatural de Deus, e eu declaro sobre algo que eu já recebi autoridade. Então, tem coisas na Bíblia que Deus já nos deu autoridade. Ele já nos deu autoridade sobre os animais, está lá no Jardim do Éden, né? Gênesis 1, versículo 26. A gente dominaria sobre os animais. Essa autoridade foi perdida, mas foi reconquistada por Cristo na cruz, na ressurreição. Então, eu tenho autoridade sobre a enfermidade. Por quê? Porque Jesus falou que eu imporia as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Sobre os demônios, porque ele falou que eu mandaria embora e eu libertaria os cativos, e os demônios eles iam ter que sair. Então, ao longo da Bíblia, a gente vai entendendo sobre coisas que o Senhor já nos concedeu autoridade, né? Então, quando ele declara sobre o mar, sobre as ondas, ele também dá um exemplo de declaração. Jesus não orou, nem os apóstolos, eles não oravam pedindo por cura. Eles declaravam cura. Levanta e anda, toma tuas coisas, sabe, agora abre o olho. Eram declarações constantes. Então, eu declaro sobre aquilo que eu já tenho biblicamente autoridade. O Senhor já entregou autoridade para mim, biblicamente falando. E eu oro e peço, né, clamo por aquilo que eu não tenho autoridade. O que eu não tenho autoridade? Eu não posso declarar anjos. Eu não declaro nada sobre anjos. Quem dá ordem aos seus anjos é Deus, não sou eu. Embora anjos sejam seres ministradores que vêm nos ministrar, nos ajudar. Mas quem declara sobre, quem ordena anjos é próprio Deus, é o que a palavra vai dizer. Eu não posso declarar para Deus que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou declarar para Jesus. Eu não mando em Jesus. Espera lá. Saiba onde você está também. Saiba quem é você na fila do pão. Então, eu oro pedindo para Deus, eu oro pedindo para Jesus, eu oro pedindo ao Espírito Santo. Agora, aquilo que eu já recebi autoridade, eu posso declarar em nome de Jesus sempre, viu, gente? Você não tem autoridade por si só, você tem autoridade no nome de Jesus. Então, eu declaro no nome de Jesus. Eu declaro cura no nome de Jesus. Eu declaro libertação no nome de Jesus. Eu declaro esse romper aqui no nome de Jesus. Essa é uma forma de diferenciar. O João levantou a mão. João, pode fazer a pergunta aí. Beleza, tá me escutando, né? Sim, perfeito. Uma dúvida, você, tipo, compartilhando, né? Veio uma dúvida na minha cabeça, tipo, se eu orar em línguas antes, tipo, antes de uma oração, pode ser que eu ore a vontade de Deus a hora que eu estiver orando? Que Cara, acho que, te tipo, ajuda seria... muito mais, velho. Esse é um ponto muito importante. Bom que você trouxe. Quando você está orando em línguas, o que a palavra fala? Que a pessoa que edifica, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, né? Então, você está sendo edificado. E também quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Então, quando você está orando em línguas, você está se preparando, sim, se conectando, fortalecendo essa sua conexão com o terceiro céu. Você está falando mistérios que nem você entende. Entende? Então, o primeiro céu nem está percebendo o que você está falando. O segundo céu também não. O terceiro céu você está falando mistérios. Então, ali, a chance de você ter revelações, profecias, coisas do tipo, é muito maior, cara. É muito legal você ter trazido isso aí. Orar em línguas é fundamental para intercessão. Mas é que veio, tipo, como o silêncio, né? E geralmente quando eu vou fazer alguma oração, eu sempre busco, até quando eu vou ministrar célula e tal, que eu sou líder de célula aqui na igreja local, eu sempre procuro ter um tempo antes da célula, assim, sozinho, para me orar em língua, sabe? Orar à vontade de Deus, tipo, receber algo dele mesmo, né? E aí, quando você está orando em línguas, fica atento sobre o que o Espírito Santo está fazendo ou está falando. Às vezes você está orando em línguas, e o Espírito Santo está te dando uma visão, está falando com você na palavra, ou está te enchendo com algum um desejo, que você fala, cara, eu queria hoje que todo mundo tivesse um encontro com Jesus. E isso é um negócio que Deus está te dando. Você está orando em línguas e aquilo está... Quando a gente ora em línguas, alguma coisa está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que ficar atento para entender o que é, né? Especialmente quando você está indo, vai ministrar ou vai entrar num lugar de intercessão. Boa noite.
Luana, Tem pode. uma mineira aí querendo fazer pergunta. Posso ir? Pode ir, Gabriel. Bora lá. Pode. Na verdade, assim, é mais uma dica, né? Não sei se a gente pode se dizer assim. Como fomentar na igreja local esse anseio pela intercessão, né? Porque eu acho que, assim, coisa fácil, né, gente? A gente encontrar a gente para interceder, né? A gente chama, a gente convida a galera para participar. Nós estamos juntos aqui todos os dias há mais de um ano orando, e quando a gente convida tantos amigos ou companheiros de ministério, enfim, as pessoas falam, talvez, né? Ninguém nunca quer ir orar, a gente encontra essa dificuldade. Acho que é muito comum, principalmente no meio dos jovens, né? A galera mais antiga, eles olham muito para mais velho e falam, o pessoal velho é o pessoal que vai para a intercessão. E não necessariamente, né? A gente precisa de ter essa força jovem intercedendo. E quando eu participei de ministérios de intercessão na minha igreja local, hoje eu estou em outros ministérios, isso era uma dificuldade muito grande, porque a gente tinha escala de cultos, e aí a galera não ia, e aí, nossa, toda aquela luta. Então, como você, como pastor de intercessão, que dica que você consegue nos dar para que a gente possa, óbvio, além da oração, né? Claro. Conseguir fomentar e despertar isso nas pessoas, sabe? Sim, com certeza. Olha, acho que uma coisa que atrai hoje, infelizmente, as pessoas não são atraídas pelo processo da intercessão. Se elas entendessem o poder da jornada da intercessão, o que significa você orar, né? Você ter um tempo ali, a beleza, a riqueza que vem a partir disso aí, acho que estaria todo mundo lá. E isso é muito bom. Agora, se eles não entendem o processo, vamos vender, entre aspas, entende meu coração quando eu estou falando isso, vamos vender para eles o fruto. Vamos falar para eles do produto, do que resulta um estilo de vida de oração. Então, eu acho que boa parte dessa falta de interesse das pessoas no Ministério de Intercessão é porque a gente não comunica muito bem, acho que tem uma parcela de culpa nossa como intercessores. A gente não comunica muito bem o que acontece quando a gente ora. E às vezes a gente não comunica porque a gente não percebeu o que acontece. E aí que está o problema, né? Então, quando a gente começa a dizer, gente, vamos lá para uma reunião de oração, cara, vocês não têm ideia a presença de Deus, como é que está naquele lugar. Você não tem ideia a última reunião de oração que a gente estava, teve uma pessoa que teve uma revelação que foi a estratégia necessária para abrir o coração do fulano de tal. Teve uma pessoa que teve um sonho, Deus está derramando sonhos, Deus tá derramando visões, e eu acho que tem uma parcela de responsabilidade nossa aí, que quando a gente não, às vezes a gente não experimenta, a gente entrou tanto na rotina da intercessão que a gente esqueceu de dar espaço para esse tipo de manifestação do Espírito Santo no nosso meio. E a igreja primitiva, quando ela orava, gente, o chão tremeu. A outra vez que a igreja primitiva estava reunida lá para orar em Atos 12, Pedro foi visitado por um anjo e saiu pela porta da frente da prisão, invisível, ninguém nem percebeu. Quando ele chegou em casa, estava todo mundo orando. Então, a igreja, quando se reunia para orar, tinha um poder sendo liberado ali. E eu creio que esse poder continua sendo liberado com pessoas de 2 ou mais, né? É isso que basta, não precisa de número. A intercessão é um ministério tão lindo que é um dos poucos, talvez o único, dentro de uma igreja local que não está nem aí para o número. Porque você pode ter 300 pessoas que estão meio distraídas e 2 que estão concentradas, e essas 2 venceram, né, as 300. Mas a grande questão aí é a gente comunicar também os frutos. Então, o que Deus está fazendo aqui? O que a gente está aprendendo? O que Deus está nos levando a experimentar? Quais são os romperes que a gente está esperando? E começar a comunicar e testemunhar isso. Se é num contexto de igreja, é falar assim, gente, pastor, me dá 5 minutinhos que eu preciso contar um testemunho do que aconteceu no Ministério de Intercessão esse domingo. E começar a falar. Porque aí se a pessoa sabe que naquela reunião tem presença de Deus, Deus fala, Deus se move, e ainda assim ela não quer participar, aí o problema é outro, não é contra a intercessão, talvez ela não está apaixonada por Jesus, né? Aí é outra história. Mas pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Então acho que tem um lado aí que é a gente melhorar a nossa comunicação do que Deus está fazendo e também abrir mais espaço para que Deus venha fazer. Às vezes tem reunião de intercessão que eu tenho com a minha equipe que ninguém nem ora, gente. Vou falar isso aqui para vocês porque eu sei que vocês vão entender o que eu estou falando. Porque a gente começou orando em línguas, começou adorando e vem a presença de Deus,
as pessoas começaram a receber revelações, começaram a receber palavras, aí então a gente vai começar a orar. Mas até aí já deu 1 hora de reunião, já deu 1 hora e meia, o negócio fluiu. Por quê? Porque a intercessão ela não é mecânica. Não pode ser, beleza, vamos começar a reunião aqui, liga aí, agora eu vou orar. Fulano, agora você ora, agora você ora. Essa oração tem valor? É óbvio que tem, né? Porque é uma oração e ela é sincera, se ela é feita na fé, ela tem valor sim. Agora, tem muito mais que a gente pode experimentar. Isso aí é molhar o pezinho na água. A gente tem que mergulhar de cabeça para esse negócio. E isso a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo. Então, às vezes, é planejar a nossa reunião de intercessão. Se você tem 1 hora com a sua equipe, 1 hora com teus amigos, não sei, planeja uma pauta de 20 minutos. E o restante deixa o Espírito Santo fluir. Vai orando em línguas. Pessoal, a gente vai orar em línguas agora até o Espírito Santo começar a dar direção. E a gente vai. Eu sei que pelo Zoom é um pouco mais complicado, né? Mas quem já tem a oportunidade de se reunir presencialmente aí, você também pode botar isso em prática, né? E aí agora a gente vai declarar a palavra. Cada um vai ler um versículo. Beleza. Leu, declarou. Tá bom, o que vocês sentiram? Eu vi Deus fazendo. Então vamos orar por isso. Pega uma direçãozinha, uma migalha que você tiver, menor que seja, e vai fundo nela, vai sendo fiel nela, porque aí Deus vai abrindo ainda mais, né? Amém. Entendi, Tem uma obrigada. pergunta. Tem uma Sim, eu pergunta acho aqui que no é a chat Gabriela. também. Isso, acho que é da Gabriela, né? Acho que ela... Deixa eu ver aqui. E com certeza Aqui, a Gabriela é mineira. Como discernir no espírito a revelação da vontade de Deus em meio às minhas emoções? A Vitória perguntou isso. Boa. Um passo prático, tá? Hebreus 4:12. Palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, para penetrar na divisão da alma e do espírito. Então, quer saber aí o que é alma, o que é espírito? Palavra de Deus, corre para a palavra, baseia na palavra, se pauta na palavra e busca e pede para que Deus fale com você na palavra. Tem muita gente que fala assim, eu estou sentindo tanto uma convicção de que Deus quer que eu faça isso, mas eu não sei se é do meu coração, se eu tô meio que a gente faz isso, né? Parece feio, mas a gente fala, nossa, Deus está falando para eu tomar uma Coca-Cola hoje à noite, mas não é, é você mesmo que quer se entupir de porcaria. Então, a gente faz isso, só que vai na palavra. Se você está pedindo por uma decisão grande, se você está orando para mudar de cidade, se você está orando para mudar de trabalho, se você está orando por um ministério, se está orando por um relacionamento, gente, peça confirmação na palavra, porque a palavra não vai te enganar. A palavra não vai ser esse negócio. O pessoal fala assim, eu sinto paz. É muito bom, porque a palavra fala, né, que seja a paz o árbitro dos vossos corações. Porém, é importante, tem certas decisões que você vai mudar de vida, né? Que você precisa de uma confirmação extra, que vai te dar fé. Então, às vezes a paz vem pela nossa lógica, né? Então, assim, eu aconselho algumas pessoas, né, de jovens especialmente, e eu vou contar para vocês, eu nunca vi um menino apaixonado por uma menina que estavam ali orando para começar um relacionamento e que não sentiu paz. Todo mundo sente paz. Relacionamento é o pior do mundo, não é para começar, tá ali na cara que vai dar errado. Vai ser ruim, mas tá todo mundo sentindo paz. Por quê? É óbvio que tá sentindo paz. Aí a grande questão será que a gente vai ter palavra de Deus, né? Pede uma palavra, pede uma confirmação, um versículo, alguma coisa aí que possa te ajudar, que possa te orientar nesse caminho, né? Então, para separar a emoção do Espírito de Deus, o que é o Espírito de Deus falando, o que é a sua emoção falando, vai na palavra. Hebreus 4:12. Chegou uma Muito pergunta bom. aqui. A Gabriela também quer fazer uma pergunta, que eu lembro que ela abriu o microfone. Gabriela, tá aí? Tô aqui. Pode falar. Boa noite. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a intercessão, assim, de que forma a gente pode se aprofundar, né, no ministério da intercessão. Claro que, primeiro, é a intimidade com Deus, a oração, meditação na palavra, mas o que você orientaria, né, para aprofundamento nesse ministério? Porque E também tem uma outra pergunta, são duas em uma. A Tá. outra é qual a diferença, por exemplo, da revelação para a intercessão, porque eu já tive algumas experiências na intercessão um pouco estranha,
né? Por exemplo, vou só abrir um parêntese rapidamente. Na época do então candidato à presidência, Eduardo Campos, eu tive um sonho pela madrugada e eu sonhei com um avião caindo, eu sonhei com várias pessoas no chão, eu sonhei com o acidente dele, na verdade. Uau. E eu acordei de madrugada desesperada, né? Eu fui orar. Antigamente eu tinha mais essa questão da intercessão mais forte. Eu confesso que hoje eu estou precisando despertar novamente. Então, eu sonhei com o acidente. Pela madrugada eu acordei, fui orar, orei, chorei muito e me senti assim um arrepio muito grande. E quando eu acordei, quando foi 6 horas da manhã, eu vi a notícia do acidente, né, do avião que tinha caído. E até então eu não acompanhava política e não conhecia ele, até porque achei até estranho o sonho que eu tive. Então, quando eu vi noticiário, foi que eu chorei mais ainda, porque eu não entendi nada, só senti uma angústia profunda e fiquei ao mesmo tempo revoltada com Deus, porque eu disse, Senhor, se o Senhor estava me mostrando alguma coisa, por que que não poupou a vida dele? Por que que não livrou dele e de outras pessoas que estavam junto? Então, assim, para mim, foi uma das experiências que eu tive e foi uma frustração no primeiro momento, porque eu achei que, assim, eu acho que na minha ingenuidade, eu achei que a minha oração fosse impedir de acontecer alguma coisa realmente mais grave. É isso. Entendi. Isso é uma experiência muito forte, é uma experiência muito, né, muito real. Assim, Gabriela, tem coisas que, por exemplo, se fosse da intenção, eu acredito que Deus poderia ter te revelado com antecedência para que você orasse e viesse de fato a evitar. Eu acredito muito nisso. Porém, não foi o que aconteceu. Ele te revelou talvez no momento que estava acontecendo, estava prestes a acontecer, né? Então, também você não pode carregar uma culpa ou se condenar por talvez, nossa, por que que eu não orei? Por que que eu não fiz isso? Ou por que que Deus não foi mais claro? Porque não era para ser, né? Agora tem um indicador aí, que você tem que ir profundo perguntando para Deus o porquê que ele mostrou para você. Porque Deus não faz fofoca. Ele não joga papo furado, né? Ah, deixa eu te contar o que vai acontecer. Ele não faz isso. Ele é intencional. Então, o que que ele está querendo dizer? A palavra diz também que ele não faz nada sem revelar aos seus amigos, os profetas. Então, eu não estou dizendo que ele derrubou esse avião, não creio nisso. Porém, alguma coisa aconteceu e ele permitiu com que você soubesse. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que acompanho muito política, tenho um chamado nessa área, tenho uma questão de intercessão. Nessa noite anterior ao acidente, eu dormi como qualquer outra noite. Aquele dia, para mim, foi um dia como qualquer outro dia. Quando eu vi a notícia, fiquei muito triste, obviamente. Mas, assim, não senti nada no meu espírito. Agora, você sentiu. Por quê? Aí que tá a pergunta, né? E eu acho que isso tem muito mais a ver com uma confirmação do chamado que ele tem na sua vida, uma confirmação do quanto ele confia em você, até do que uma questão do quanto você poderia ter afetado aquele episódio, entende? Eu acho que está muito mais relacionado a isso. E isso, assim, é tão forte para mim que eu sinto realmente coisas espirituais muito, mas muito forte. Esse não foi a primeira vez, eu tive outras experiências, assim, que me deixaram sem entender. Hoje eu consigo compreender algumas coisas, mas eu estou buscando resposta porque tem coisas que, para mim, ainda é como uma incógnita. E é constante, tem sido muito constante. Mas essa é uma jornada, assim, eu aconselho você a escrever cada etapa dessa jornada. Para alguns é um pouco mais imediata, para outros é um pouco mais trabalhosa. Vai escrevendo as suas dúvidas, não tenha medo de apresentar dúvidas, questionamentos diante do Senhor. Ele é Deus, né? A gente tem que ter reverência, tem que ter respeito, é óbvio, mas ao mesmo tempo, ele é nosso Pai. É ele quem quer nos revelar, ele quem quer nos ensinar. Então, você pode contar com ele nesse processo também, porque ele vai te orientando. E aí ele vai te guiando nisso tudo que você tá vivendo agora. Então, eu acho que uma coisa muito boa é você ir anotando cada etapa. Deus, hoje isso aqui não faz sentido na minha cabeça. Tudo bem, anota ali, ora, entrega para o Senhor e deixa.
confia, só vai seguindo, vai confiando. E ele, ao longo do caminho, ele vai te ensinando. Aí depois de um tempo você vai olhar e falar, nossa, hoje já faz sentido. O Senhor me deu revelação, o Senhor me deu sabedoria, entendimento. Então, aí você vai... Por isso que é uma jornada. Eu falo para as pessoas, a jornada da intercessão. O pessoal pensa que a intercessão é orou, aconteceu. E tem uma beleza muito maior nisso tudo, né? É muito bom. Como já começou agora a Call do Dunamis, está começando agora, já deu 9h20 agora. Tá. Então, eu vou pedir para você orar por nós, aí depois eu vou pedir para lá orar por você. Vamos fazer esse momento de oração aqui rapidinho, para não atrasar muito você. Fechou, não, tranquilo, muito bom. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por esse grupo, Senhor Deus, por cada uma das 53 pessoas que estão aqui nesse call, também aqueles que não puderam estar conosco hoje à noite, aqueles que vão ouvir essa gravação em algum momento aí da história. Pai, nós agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, eu te agradeço porque nós temos o privilégio. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse privilégio que foi conquistado com um preço muito alto, que foi Jesus na cruz. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por enviar o teu Filho, por nos amar ao ponto de enviar o teu Filho, para que a gente pudesse entrar em parceria contigo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos leva a substituir os nossos pensamentos humanos, a nossa mentalidade limitada, por uma mentalidade de terceiro céu. E eu te agradeço porque isso não tem mérito algum para nós, mas isso é um privilégio, é uma honra. Obrigado pela honra e pelo privilégio de nós sermos intercessores. E Pai, eu oro agora sobre cada um aqui, que cada um possa receber uma unção nova. No nome de Jesus, cada um venha receber agora uma porção nova da tua presença, uma porção nova da tua graça. Senhor Deus, obrigado pelas batalhas, pelas vitórias, pelas etapas que cada um aqui já venceu. Eu te agradeço também pelos sacrifícios. Eu sinto de Deus aqui algumas pessoas, o Senhor destacando o sacrifício que você tem feito para estar e se permanecer fiel. E algumas pessoas até o sacrifício que você tem feito para permanecer com que o seu coração esteja em chamas por Jesus, queimando realmente em paixão por Jesus. Obrigado, Deus, porque tem gente aqui que está lutando nesse grupo, lutando contra palavras humanas de desânimo, lutando contra pessoas que tentam segurá-los. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está dando força, o Senhor está fazendo cada um aqui prevalecer, e o fogo que o Senhor colocou no nosso coração, assim como a tua palavra diz, nós declaramos que o fogo que continuamente queimará no altar do nosso coração. Senhor, que nós sejamos verdadeiros adoradores, aqueles que amam a tua presença, assim como diz em Isaías 52, que os sentinelas são aqueles que contemplam de perto a volta do Senhor a Sião. Nós queremos te contemplar, Jesus. Põe no nosso coração aqui, cada um aqui, Pai, põe no nosso coração agora uma paixão arrebatadora por ti, um desejo de te contemplar, de te ver face a face, de olhar nos teus olhos, de contemplar a tua beleza. Senhor Deus, que nós sejamos satisfeitos ainda mais em te encontrar, mais do que os resultados terrenos, mais do que o reconhecimento humano. Pai, que o nosso prazer esteja em passar tempo contigo, entrar em parceria contigo. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a tua presença, nós amamos ouvir a tua voz e sermos encontrados como verdadeiros amigos do Senhor. Nessa noite, nós reforçamos que esse é o nosso maior ministério, esse é o nosso chamado, é o nosso maior prazer, estarmos aqui em intimidade, em amizade contigo. E contra isso, não há voz do inferno que possa prevalecer. Por isso, nós já cancelamos as vozes de acusação, nós já cancelamos as armas do diabo que têm sido lançadas contra nós, declarando que elas não vão prevalecer, não vão tirar a nossa força, a nossa energia, não vão nos jogar numa posição de vulnerabilidade, porque nós somos fortes, nós estamos firmes, agora prevalecendo contra toda a astúcia do inimigo, contra toda a cilada do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Vou pedir para a Lai orar por você. Lai, ora para ele aí. Beleza. Deixa eu só dar um aviso, gente, para todo mundo que não conhece nosso grupo. Não sei se tem gente nova ou não, mas a gente se reúne todos os dias, como o Gabi falou. Eu vou pedir para o Gabi colocar os links aí, Gabi, no chat. Depois você... Pronto. Gabriel é muito eficiente, gente. Maravilhoso aí.
Para quem quiser estar com a gente também, nossa próxima reunião com convidado vai ser sexta não, desculpa, sábado que vem, às 3 horas da tarde, com o Zach Holdness, que também é, Kriegner, deve ser amigo do Kriegner, né? Sim, é brother meu, tá lá em Portugal agora, ele faz Sim. parte da Zion Lisboa, do Dunamis. Sim, o Zach já esteve com a gente uma vez, aí ele vai estar com a gente de novo no próximo sábado, beleza? Então todo mundo é mais que convidado, 3 horas da tarde, qualquer coisa mandar uma mensagem para mim e pro Gabi. Mas vamos orar agora, né? E dia 7 de maio nós vamos receber o Léo Feltrin também do Dunamis. Ah, Sim, legal, que bom. o Gabriel fez assim, vamos fazer um mês assim, quase todo do Dunamis. Tudo é Dunamis. Pois Muito é. bom. Léo é meu irmão. Pois é. Vamos lá, amém. Amém. O André, tu tá querendo cantar a música do Visitante, André? Tá querendo pagar esse mico mesmo? É porque a gente tem um costume aqui no grupo para as pessoas se sentirem bem-vindas, quem sempre canta a música do Visitante para elas. Entendi. Mas normalmente assim é uma calma mais interna, sabe? Mas a galera mas eu tô me sentindo bem-vindo, pode ficar tranquilo. Resumindo, não precisa cantar, não, gente. Ele já tá se sentindo bem-vindo, entendeu? Tô me sentindo Vamos bem-vindo. orar, né, gente? Vamos Vai orar. ser uma cacofonia aqui, que misericórdia, Jesus, muito coral Samuel. Muito bom. Mas amém, vamos orar então, gente, amém. Amém, Pai, eu te agradeço pela tua presença, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Pai de amor, porque o Senhor é um Pai que continua fiel, Pai. Eu te agradeço pela tua fidelidade, Senhor, porque mesmo quando nós não somos fiéis, Senhor, o Senhor permanece fiéis a nós, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, todas as sementes que foram plantadas no nosso coração, Senhor, que elas venham a gerar fruto, Senhor, que nosso coração venha a ser terra fértil, ó Pai, venha a ser, ó Pai, um coração, Senhor, que venha dar fruto no tempo certo também, Senhor, porque o Senhor conhece a estação de todas as coisas, ó Pai, e nós sabemos, Senhor, que o fruto, Senhor, quando ele vem no tempo errado, ó Pai, ele não é um fruto bom, Senhor, ele não é um fruto, ó Pai, que vai te glorificar, Senhor, e nós queremos glorificar o teu nome, ó Pai. Deus, eu peço, Senhor, que teu Santo Espírito venha nos encher, Senhor, venha encher os nossos corações, Senhor, venha encher as nossas vidas, ó Pai. Mas Deus, eu peço, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que estão afastados de ti, Senhor, que estão escutando agora, ó Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha atraí-lo, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha chamá-los novamente para perto de ti, ó Pai. Que eles possam ser sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor, a ouvir, meu Deus, esse chamado que vem de ti, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja, ó Pai, quebrando corações agora, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja, meu Deus, nos dando uma nova mentalidade, Senhor, uma mentalidade, ó Pai, de filho, Senhor, uma mentalidade, ó Pai, do céu, Senhor. Uma mentalidade, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar, meu Deus, também esse discernimento, ó Pai, de que nós temos autoridade, ó Pai, debaixo do nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, nós não venhamos ter temor de homens, ó Pai. Nós não venhamos, ó Pai, ficar paralisado diante de tudo aquilo, ó Pai, que às vezes o diabo tem colocado nas nossas mentes, Senhor, tem colocado nos nossos corações, ó Pai, mas que nós possamos repreender, Senhor, que nós possamos resistir ao mal, ó Pai, para que ele possa fugir, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo sacrifício também de Jesus, ó Pai, porque nós só estamos aqui reunidos por conta desse sacrifício, meu Deus. Deus, eu coloco a vida do Kriegner agora nas tuas mãos, Senhor. Eu peço, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha, Pai, estar cada vez mais acalmando o coração dele, ó Pai, que ele possa, ó Pai, saber, ó Pai, esperar pelas temporadas, Senhor, que o Senhor tem para a vida dele, meu Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, ele não venha ver, Senhor, para as coisas, ó Pai, que às vezes parecem fracasso, Senhor, para as coisas, ó Pai, que muitas vezes parecem, ó Pai, que não estão fluindo na vida dele, ó Pai, que ele não venha ver para isso, Senhor, mas ele venha olhar para as tuas promessas, Senhor, que ele venha olhar para aquilo que o Senhor já falou para ele, ó Pai, que ele venha olhar, Senhor, para aquilo, ó Pai, que o Senhor já prometeu, Senhor, que já é realidade, Senhor. Meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor continue encorajando ele, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor tirou o medo, meu Deus, de Gideão, ó Pai, que o Senhor possa tirar todo o medo também do coração dele, ó Pai, que ele não venha olhar para as batalhas, mas ele venha olhar para ti, Senhor, que os olhos dele venham estar em ti, Senhor, venham estar, Senhor, na tua presença, ó Pai, que a tua presença venha ser cada vez mais e mais verdadeira, meu Deus, na vida dele, ó Pai. Peço também, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, a livrá-lo, Senhor, de todo relacionamento, ó Pai, que pode, meu Deus, às vezes estar afastando ele de ti, Senhor, que pode não estar te honrando, Senhor, que pode, ó Pai, estar, Senhor, tirando o foco dele, ó Pai. Meu Deus, que as pessoas que estão ao redor dele, Senhor, que as pessoas mais íntimas, ó Pai, possam sempre ser pessoas, ó Pai, que venham, ó Pai, a levá-lo mais perto de ti, Senhor, que venham a levá-lo, ó Pai, mais perto do teu
propósito, Senhor, que venha, ó Pai, a conduzi-lo em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, ó Pai. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor dê essa coragem para ele, assim, meu Deus, que o Senhor venha estar enchendo ele, ó Pai, que o Senhor venha estar renovando ele cada vez mais e mais e mais e mais, ó Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, ele venha ser usado poderosamente, ó Pai, para impactar gerações, Senhor, para impactar muitos e muitos, ó Pai, que muitas pessoas venham ver a Tua glória através da vida dele, ó Pai. Meu Deus, eu te agradeço pela vida dele, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará ainda, ó Pai. E eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, ele não venha desanimar no meio da caminhada, ó Pai. Que ele não venha, ó Pai, olhar para trás, Senhor, mas ele venha ter os olhos fixos em Ti, Senhor. Que ele venha ter o coração também, Senhor, sempre fixo em Ti, Senhor. Que o coração dele, ó Pai, não venha ser atraído pelas coisas desse mundo, ó Pai, mas que venha sempre ser atraído, meu Deus, pelas coisas que vêm do alto, Senhor, pelas coisas que vêm de Ti, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha guardar ele, ó Pai, no meio também político, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, ele venha fazer a diferença naquele meio, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, ele possa mostrar também, Senhor, que o Senhor também, ó Pai, pode, meu Deus, usar pessoas ali, Senhor, meu Deus, porque nós já desacreditamos, ó Pai, do meio político, ó Pai, mas se o Senhor quiser levantar, Senhor, uma pessoa, Senhor, que vai te honrar verdadeiramente, Senhor, uma pessoa, ó Pai, que vai honrar o Teu nome, ó Pai, uma pessoa que vai, Pai, não, Senhor, de acordo com as coisas que o mundo diz, ó Pai, mas de acordo com a Tua palavra, Senhor, de acordo, meu Deus, com as convicções, Senhor, que o Senhor coloca no coração, meu Deus, da pessoa, ó Pai, meu Deus, então eu te peço que o Senhor venha, Pai, levantar ele assim, Senhor, que em nome de Jesus ele venha fazer a diferença, Senhor, onde quer que ele vá, ó Pai, onde quer que o Senhor conduzi-lo, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém. Muito obrigado. Amém, muito obrigada a você também. Gente, vamos tirar um print antes. A Luana me lembrou aqui. Quem puder ligar a câmera aí para a gente tirar um print. Olha lá. A minha função, né? Poxa, eu entro com o notebook na sexta para poder tirar as fotos. Liga a câmera aí. Né? Mas foi bom demais. Ó, as portas aqui estão abertas. Sempre que você quiser voltar aí, nossa, demais. foi bênção. Com certeza, glória a Deus. Espero que tenha abençoado vocês aí mesmo. E estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Amém, pode deixar. Vamos tirar print, pessoal. Vamos lá. Todo Abriu mundo a câmera. sorrindo. Abriram as câmeras. 1, 2, 3. Mais um. Peraí, deixa eu tirar o chat da minha tela. Pronto. Oi? Tchau, tchau, galera. Obrigada. Deus abençoe. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Deus abençoe cada vez mais. Nos vemos nas lives. Tchau. Valeu, tamo junto. Abração. Amém. Até. Tchau. Saiu já? Aí, pessoal. Cadê a Quem Loiane que não participou?